Oi, gente, eu sou Sizue Ito e estou aqui hoje com os meus amigos deliciosos, Guilherme e Gerlan, para o projeto mais delicioso desse canal, que é o projeto Nós Três em Resenha. E hoje a gente vai falar sobre um livro que foi delicioso, mas é bem pesado. Delicioso porque foi uma leitura sensacional, super indicada, mas é um livro com tema pesadíssimo, né, meninos? Uma leitura contemporânea de uma das escritoras mais aplaudidas da atualidade aqui no Brasil e um livro baseado em fatos reais sobre um tema muito forte. É um livro que em menos de 100 páginas ele te livra de vira do avesso, né? Ele já começa virando a gente do avesso, porque ele já começa entrando de sola no enredo. Ele é um livro que ele não te anestesia para nada. Ele simplesmente já entra te atropelando. Exatamente. Então, para a gente trazer uma ideia aqui do enredo, para quem não conhece esse livro, ele é de Tatiana Salem Levi, maravilhosa. Essa autora, ela nasceu em Portugal, mas hoje ela vive entre Portugal e Rio de Janeiro. Esse livro aqui, ela já escreveu várias obras. Eu não tive a oportunidade de ler outro livro dela, mas já estou caçando para comprar, porque ela tem outros livros, A Chave de Casa, Dois Rios, Paraíso, escreveu livros infanto-juvenis também. E este livro aqui, ele conta prioritariamente o caso de um estupro de uma amiga da Tatiana. Né? Essa mulher que permitiu, inclusive, que fosse divulgado o nome dela, e a Tatiana, muito amiga dela, depois de muitos anos... É uma mulher famosa. Isso. A personagem não quis ficar no anonimato, ela botou a cara no sol. Ela se chama Joana Jabarte, é esposa do roteirista de televisão Bruno Mazzeo, o filho do Chico Anísio com a senhora Mazzeo. Ela é nora do Chico Anísio. Ela realmente resolveu se expor. Ela deu várias entrevistas para a Tatiana Levi, contando as experiências dela referente ao estupro e principalmente referente aos traumas e às sequelas que um crime dessa natureza pode ocasionar numa pessoa. Então, nessas entrevistas, Quando eu li ele pela primeira vez, eu imaginei, né, no meu subconsciente, eu fiquei pensando, gente, isso deve ter acontecido com essa mulher ou com uma pessoa muito próxima a ela, né? Pela riqueza de detalhes com o qual ela relata o fato, né? E logo no final do livro ela acaba relatando o que acontece com a amiga dela, né? Isso. Eu já tinha visto na sinopse que era baseado no caso real. E nas notas da autora, ao final do livro, ela expõe o nome dessa amiga com a autorização, né, dela. Então, isso tudo... Com certeza, Joana Jabarte resolveu botar a cara no sol e mostrar todo o horror que foi aquilo que ela foi vítima. Porque um estupro é um dos crimes que mais deixam sequelas. Não existe um crime com sequela maior do que um estupro. É pesado, né? Pra mulher, isso que acontece com a mulher. Qualquer pra gente pessoa, que tá lendo, já incomoda. É a violação mais íntima que a pessoa pode sofrer. Sim. Significa a afronta mais forte. Eu fiquei muito incomodado. Logo no começo já é feito o relato, né? Você já dá de cara, no início da leitura você já dá de cara com o fato em si. Então, né, é muito forte e ela detalha isso, né, de uma forma muito minuciosa. Ela descreve o crime, ela vai e volta várias vezes. O livro ele vai e volta. Isso. Ele não é um livro dinâmico, o livro não é uma narrativa, ele não é uma história com um enredo fulgurante, ele é uma história estática. Ele simplesmente é um estupro e todas as consequências que esse estupro pode gerar. Todos os traumas, todas as sequelas e alguns até eu acredito que sejam irreversíveis. Na maioria... Sem dúvida. Muitos são irreversíveis. Muita coisa a pessoa com o tempo ela recupera, ela vai melhorando e algumas coisas eu acredito, alguns efeitos dessa violência ela nunca vai conseguir recuperar. A gente tem uma protagonista, né, que se chama Júlia. Essa mulher é uma arquiteta e o Brasil, né, especialmente o Rio de Janeiro, em 2014 está vivendo um momento efervescente pela chegada aí da Copa do Mundo, das Olimpíadas, né, que aconteceriam em 2016. E aí essa Júlia, essa personagem,
né, baseada nessa amiga dela, enfim, que a gente já falou. Essa personagem, ela está trabalhando num projeto para a Vila Olímpica. E num dia de uma reunião importante, ela resolve fazer uma corrida, um Cooper, né? Num parque no Rio de Janeiro que se chama Vista Chinesa. Por isso... Não ressalva, não é um parque. A Vista Chinesa, ela é uma estrada que vai dar lá na Vista Chinesa, que é um ponto turístico, que é tipo um mirante. Mas aquela estrada, ela passa pela Floresta da Tijuca. Isso. Então ela é muito perigosa. Aí ela resolveu correr naquela estrada à tarde. Isso, ela sempre Ela sempre corria. fazia de manhã. Isso, aí naquele dia... Ela acabou fazendo à tarde a corrida dela, né? A atividade física dela. E aí, um cara abordou ela armado, né? Empurrou ela para dentro da mata e a estuprou. E aí, o livro já começa assim, e depois todas as consequências disso, né? Como ela é acolhida pela família, pelos amigos, pelo namorado... as consequências, a busca desse estuprador. Essa parte policial é muito forte, porque ela mostra, inclusive, o quanto é desgastante o processo criminal de identificação, de busca, inclusive com ela, um receio, porque o crime dela não foi uma coisa de uma pessoa conhecida. Ela foi rendida por um assaltante, uma pessoa completamente desconhecida. O reconhecimento... O medo que se tem de você identificar a pessoa errada. Porque se você identifica a pessoa errada, você pode destruir completamente a vida de uma pessoa inocente. Essa parte fica muito marcada, né? Muito. Essa questão do erro, né? Do quanto é comum, porque a polícia, ela tem essa questão... E a pressão da polícia eles querem resolver o caso. Querendo pressionar ela para ele identificar a pessoa. Só que a pessoa quer dar uma resposta para a sociedade. A pessoa que ela tá nessa condição, a pessoa que sofre esse tipo de violência, ela... Cara, é tão rápida. Ela não quer uma pessoa, no caso dela, como é uma pessoa esclarecida, ela não queria... uma pessoa para punir, ela queria punir a pessoa certa. Não queria incriminar qualquer um, né? Uma resposta para a sociedade. Então pressionava ela para encontrar essa pessoa, e ela pressionada se sentiu tão incomodada que ela acabou até desistindo. Ela abriu mão, porque é um crime de ação privada. Esse crime só vai adiante, a investigação criminal e o processo só vão adiante com consentimento, não com consentimento, com a vontade da vítima. A pessoa tem que prestar queixa, ela tem que ir lá e assinar mesmo. No começo ela também não facilita muito, porque ela também entra naquele processo de esquecimento, né? Ela também não quer mais fica naquela situação. Tem a questão do banho, que atrapalha, né? Que ela imediatamente toma um banho, tem essa coisa também, né? De uma vítima de violência sexual, tem toda a questão da culpa que ela sente, né? Qual é o papel dela? Se sente suja. A pessoa se sente imunda. A pessoa quer tomar um banho e aí acaba perdendo provas importantes ali, né? Teria que ter ido para a delegacia, teria que ter feito toda a exame de corpo avaliação, de o exame. Todo o corpo de delito. Que não foi feito, né, nesse primeiro momento. No texto, ela vai logo para casa, toma banho, e aí se perde um pouco disso, né? Essa questão das provas, então isso já atrapalha um pouco o processo. E ela tá nesse processo de querer sair daquela situação. Ela não quer ficar naquilo. Só que para ela começar a contribuir logo mais na frente. Naquele primeiro momento, quando ela sofre o ato, quando ela chega em casa, ela quer saber de tomar um banho e de ficar ali com a família. Limpar, porque o estupro... ela se sente contaminada, é uma contaminação, é uma violência que é uma contaminação, envolve contato físico. Gente, ela é uma mulher de 35 anos, ela é uma mulher que tem um namorado, que daqui a pouco vai casar, que daqui a pouco quer ter filhos. Ela tem. Exatamente, ela tem logo depois, né? Mas aí naquele primeiro momento, quando ela sofre a violência, tem toda essa questão. Não logo depois. De como é que vai ser a aceitação do namorado, como é que o namorado vai olhar pra ela... A questão do corpo dela, que foi essa violado. Questão do corpo violado é muito importante, né? Inclusive, o livro ele é escrito a motivação, né? Para os filhos, né? É muito interessante. Ela escreve o livro endereçado aos filhos. Isso. E essa parte do corpo violado é a coisa que foi a sequela mais forte. Porque ela ficou num estado que, para ela superar essa fase do corpo violado, o livro mostra muito essa parte da superação.
porque é muito ruim. O relacionamento dela com o namorado. E depois, peraí, gente, esse trauma na minha cabeça, como é que eu vou lidar com isso daqui a pouco? E agora? Como é que eu vou enfrentar uma relação normal? Fora, sem que ser uma relação consentida, uma relação desejada. Com o homem que é o namorado dela, que é a pessoa que ela escolheu. É mais difícil. Depois tem aquela questão de ela se sentir suja, ela se sentir violada, para ela encontrar, para ela voltar a retomar isso. E aí eu acho que a autora faz uma coisa muito interessante, que é esse retorno ao passado para contar dessa viagem com o marido, né? Com o namorado. Que foi logo depois do ocorrido. Não, foi o depois. Foi logo depois do ocorrido. A viagem tipo uma lua de mel posterior com o marido, em que ela engravida. Isso. Isso aí foi lua de mel, acho, se eu não me engano. Pois é, e nessa viagem com o Michel, né, o marido, ela mostra uma relação sexual normal, uma relação com o corpo saudável, e é muito interessante também a autora fazer esse resgate dessa relação saudável, até para mostrar como é possível algo se reconstituir depois de uma violência desse tamanho. Ela se reconstruiu, né? De certo modo, não completamente. Sim. Completamente, o livro deixa muito claro que tem certas sequelas que nunca são completamente recuperáveis. A pessoa recupera dentro do que é possível. Existe um nível de recuperação de uma violência desse ponto. Certas sequelas, elas são irreversíveis. Um ponto que eu achei muito interessante, até logo que aconteceu, né? Logo que ela toma o banho, eles encaminham ela para um médico, né? E aí eu fiquei pensando, gente, é homem o cara que tá examinando ela, né? Porque geralmente uma pessoa que sofre esse tipo de violência, ela não quer que nenhum homem toca nela, né? Eu achei bem interessante nisso. Nesse ponto que quem fez a avaliação dela, quem olhou o útero para ver se tinha algum rompimento, se estava tudo certinho, era a figura masculina. Então, nesse ponto, eu achei bem interessante, porque até então tem essa questão, né? Sofreu uma violência de um homem, não quer que nenhum homem toque nela, né? E aí logo vem essa questão do médico. Eu fiquei pensando, a autora ela tá trabalhando isso de uma forma que não se pode generalizar, né? É porque ela não foi encaminhada para um serviço especializado. Porque hoje existem serviços especializados. E aí eu fiquei pensando se foi um médico de confiança, se era um médico que já avaliava ela, porque era a figura masculina. A primeira coisa que eu pensei, era um homem que estava avaliando ela, né? A situação dela para ver como é que tava. Aí eu pensei, gente, como é que se comporta, né? Como é que é a cabeça de uma pessoa que acabou de sofrer uma violência sexual de um homem e tá deixando um homem tocar nela? Né? Eu fiquei pensando nisso. Tanto que logo depois, essa questão você falou da viagem com o Michel, né? Tem uma evolução até chegar naquele ato sexual ali que ela se entrega, que ela... Foi aquela questão que eu falei, a relação dela com o corpo violado, até ela conseguir assumir uma relação consentida, uma relação que é uma coisa envolvendo uma escolha dela, envolvendo a vida dela anterior, é um pouco mais difícil. Inclusive, ela retomar essa parte. Inclusive a gravidez, ela fala muito isso, né? Que o corpo, que os filhos dela já saberiam, né? Tendo isso ocorrido com o corpo dela, os filhos tendo nascido desse corpo, né? Os filhos já sabem que esse corpo foi um corpo violado. Então, só faltava ela explicar como tudo aconteceu. De certo modo, ela deveria fazer essa revelação, ela se sentiria melhor fazendo essa revelação. Isso é uma coisa muito interessante do ponto de vista psicanalítico, né? Porque os segredos, né? Os segredos familiares, os não ditos, essas histórias, né, que não são contadas, que as crianças, inclusive, percebem que existe um segredo ali familiar, mas não sabe o que é. Isso é muito danoso, né? Isso gera muitas complicações. Neuroses. Então, é interessante que ela possa ter feito isso, né? Que ela estivesse preparada para fazer isso, a personagem, né? Inclusive a mulher que foi a vítima real dessa violência, né? Total. Então, uma outra coisa que me chamou atenção também é a relação muito especial
que a Tatiana tem com a palavra, e acabou colocando assim, na boca da personagem essa relação com a palavra. E aí isso me toca muito porque, né, a autora tem essa relação com a palavra e a gente como leitor e eu como psicanalista também. A Tatiana, ela é uma escritora que ela tem uma visão muito intimista dos problemas. Ela conseguiu pegar, eu acho até com a relação que ela tinha de amizade com a própria pessoa que deu origem à personagem, ela conseguiu colocar uma sensibilidade muito grande. Ela tem uma escrita sensível. Ela jogou uma sensibilidade muito grande. Ela conseguiu pegar os problemas da personagem muito, e passar porque de uma você forma... imagina que tenha acontecido com ela. Ela transmitiu isso de uma forma muito realista e acessível. Realista e acessível. Você sente a dor da pessoa que está sofrendo esse tipo de violência. Você sente o sofrimento da personagem. Então, gente, gatilhos, né? Aviso de gatilho para quem é sensível para essas questões de violência, especialmente violência sexual. Afastem-se deste livro, porque é um livro maravilhoso, deve ser lido, mas para quem tem sensibilidade a essas questões, o livro é bastante realista. Muito forte. Muito doloroso. Muito forte. É descrito de uma forma bem crua, né? Inclusive nas memórias. Não alivia em nada. É como eu falei, ela já entra de sola. Ela não te anestesia para falar sobre um tema pesado. Mas eu acho que é uma leitura necessária. Eu acho que muito, todo mundo tem que ter acesso a esse tipo de leitura. Gente, o livro não teria o impacto que teve se ele fosse uma coisa anestesiada. Se ela não tivesse escrito ela realmente, ela descreveu a questão do estupro, ela descreveu os problemas, descreveu os traumas, ela descreveu as sequelas do jeito como eles são. Se ela não tivesse essa visão totalmente realista, o livro não teria o impacto que teve. Ele ficaria uma coisa morna, ele ficaria uma coisa aquém do esperado. Para eu, assim... Ficaria paliativo. Fazer o meu desfecho, eu vou falar para vocês da cena que mais me tocou, que foi ela retornando ao local do estupro e encontrando ali o colar. Isso, o colar que a avó tinha dado a ela e fazendo essa rememoração, né, dos seus antepassados, essa recuperação da relevância do passado, né? Mais à frente, ela tem essa questão de enterrar o colar, né? Foi em Tulum que eles viajam, né? E que aí eles participam daquele ritual onde eles tomam aquele chá, não é? Para você ver como é importante, né, a realização dos rituais para poder fazer o... Ela enterra o colar e deixa ele lá, né? Ela acaba fechando o ciclo. Ela fecha o ciclo. Então, eu achei essa cena muito, assim, muito pesada e muito tocante também. Muito emblemática. Isso. Simbólica. Simbólica, ela simboliza muito, ela é muito emblemática. E a cena final também é emblemática. A cena final é uma crítica social. Ela descreve o problema da violência urbana no Rio de Janeiro como um todo. Ela descreve uma cena de uma chuva que como se lavasse o Rio de Janeiro como um todo. Ela queria uma chuva que lavasse a cidade como um todo. Então ela queria lavar os problemas de ordem social, para que aquilo nunca mais acontecesse. A cena final ela me passou isso aí, que era uma crítica social ao problema da violência urbana, porque o livro ele trata do tema violência urbana. Então no final ela faz uma crítica social. Ela é uma chuva que lavasse, que limpasse o Rio de Janeiro, limpasse a cidade desse problema da violência urbana que é muito caótico no Rio de Janeiro. Ela chegou aí para a delegacia umas muitas vezes para identificar reconhecimento, mas ela tinha medo, porque essa violência, ela anestesia os sentidos, então ela tinha medo de identificar a pessoa errada. Se você identifica uma pessoa errada no crime de estupro, que ainda mais é crime hediondo, você acaba com a vida da pessoa como um todo. Ela joga uma marca na pessoa, talvez até pior do que a dela. E isso foi um dos motivadores da própria Tatiana ter escrito esse livro. Ela coloca aqui que uma das motivações foi essa dificuldade do reconhecimento, o medo dela de fazer o reconhecimento de alguém que não seria, de fato, o estuprador. Então... Se você faz um reconhecimento errado, você coloca uma sequela, uma marca numa pessoa que você nunca mais, a vida da pessoa nunca mais vai voltar a ser o que é. Uma pessoa condenada por um crime de estupro,
ela nunca mais volta. Exatamente. Ela não volta né? para a sociedade mais, é muito difícil. E aí, a pessoa que que sofreu aquela violência, é tanta informação ali naquele momento, porque ela não, o trauma é tão grande que ela não vai saber, ela não vai lembrar. Se for uma pessoa do convívio dela, vai. Depende do tempo que ela conviveu com aquela pessoa. Agora, a pessoa desconhecida é difícil, muito difícil. Depois de muito tempo, você tem dificuldade. E faz aqui também uma análise interessante sobre se encontrasse ele, o que ela gostaria de fazer? Né, essa questão também da vingança ou da justiça, né, tem essa pegada no livro também. Tem. Enfim, eu recomendo demais, é um livro maravilhoso, ele tem 109 páginas, um livro muito curto, mas muito forte, muito poderoso, muito importante de ser lido, principalmente por nós, mulheres. É um livro com uma pegada psicológica, é um livro totalmente voltado para o aspecto psicológico. Tem críticas de caráter social e tem a questão do estupro, das sequelas do estupro, ele é tratado com uma certa profundidade. Eu não vou dizer profundidade extrema, porque você dizer profundidade extrema é uma coisa que você tem que escrever um compêndio, mas ele não é tratado de uma maneira superficial. Ele não é tratado de uma maneira banal, ele tem uma certa consistência e uma certa profundidade. Então o livro vale a pena por esse aspecto. Ele é muito aprofundado, né? Eu já li... A parte da sequela, ele... Situações parecidas que não me arrebataram tanto como, né? É um livro pequeno, mas é um livro que te arrebata. Porque ele vem com muita informação. E a informação ele forte. É muito verossímil. Isso aí... Até porque é baseado em fatos, né? Fatos reais. E a autora... E eu achei incrível como ela... teve essa sensibilidade de conseguir captar tudo. Aí vai o elogio a Tatiana, ela captou tudo e ela conseguiu passar a coisa com um realismo muito grande que te toca bastante. Ela jogou sensibilidade e um realismo muito grande. Ela não anestesiou ninguém, então ela conseguiu atingir as pessoas, ela consegue atingir o leitor nesse livro de uma forma muito forte, muito intensa e muito realística. Isso aí, a escrita dela, o livro deve muito à escrita dela. A autora, nesse caso. Foi brilhante. Tatiana Parabéns. Salem Levi, é isso. É um dos melhores, das grandes escritoras contemporâneas. Eu fiquei muito feliz com essa leitura, assim, a autora foi incrível. Ela foi. Então a gente se vê de novo, gente, no próximo encontro do Nós Três em Resenha. Vamos mostrar o livro, fazer uma isso. Guilherme quer mostrar. Vamos lá, gente. Já fazer o próximo livro é esse livro de um dos autores mais aclamados da Itália. É um escritor clássico italiano, Alberto Moravia. E esse é um dos livros mais importantes dele. Muito fácil de achar, gente. Nos sebos, barato, consegue achar no... Consegue. No estante virtual. Essa edição é uma edição de 1982 e nós vamos ler nessa estante, dessa edição, porque ela é linda. Mas ela tem várias outras. Charmosa mesmo. Muito. Isso. Então, ó, minha mãe que está aqui assistindo a gente, tinha essa coleção todinha. Tinha. Então, é isso aí, gente. Por hoje é só e a gente se vê em breve com a Romana. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau.